Próxima questão, vamos dar uma lidazinha aí juntos. A frequência de uma corda vibrante fixa nas extremidades é dada pela expressão. Aí tem aí F de frequência, né, igual a N, o número inteiro que representa o modo de vibração da corda, tá? Se é primeiro modo, se é segundo, sobre 2, aí aparece um L, que aí no caso não está aparecendo, mas tem um L que seria o comprimento da corda vibrante. O comprimento da corda, pode ser a corda de um violão. Então junto desse 2 aí tem um L que multiplica o 2, tá? Comprimento da corda, vezes a raiz quadrada da força de tração, a tração da corda, enquanto ela está tracionada, sobre a densidade linear dessa corda. Esse Mi que aparece aí no denominador é a densidade linear da corda, é a massa sobre o comprimento. Podia ser representado por D também, perfeito. Né? O D é mais usado para densidade volumétrica, mas ele pode definir como sendo densidade linear. Só para melhorar o aluno didaticamente. Isso. Aí lembrar então que essa frequência da corda vibrante, retornando aí, veja, está em função, supondo o modo fundamental de vibração, o primeiro harmônico, tá? A frequência da corda vibrante está em função da raiz quadrada da tração que essa corda está submetida, da densidade linear da corda e do comprimento da corda que aparece junto do 2 aí no denominador, que deveria aparecer, tá? Mas não consta aí. Então ele vai em seguida dizer, ó, onde N é um número inteiro, tá? Aí L é o comprimento da corda, T é a tensão a qual a corda está submetida, e Mi é a sua densidade linear, massa sobre comprimento. Por exemplo, uma corda de densidade linear, 2 kg por metro. Quando o professor Luiz Carlos vai lá para as pescarias dele, ele usa uma corda de 2 kg por metro. Cada metro de corda tem uma massa de 2 quilos, tá? São peixes muito grandes que ele vai pescar. Um violonista ou uma violonista afina seu instrumento no interior de um camarim moderadamente iluminado e o leva ao palco, iluminado por potentes holofotes. Lá, ela percebe que o seu violino precisa ser afinado novamente, o que costuma acontecer habitualmente. Uma justificativa correta para esse fato é que as cordas se dilatam devido ao calor recebido diretamente dos holofotes por... Então, aí tem as alternativas. Só para cá, para cá. Então a violonista estava lá, né, no camarim, pouca luz, afinou seu instrumento direitinho e foi para a apresentação. Como foi colocado no texto, habitualmente, né, lá, devido à luz ser mais intensa, então essa corda recebeu o calor dessa luz. Ele quer saber o que é que vai acontecer, já que ela vai ter que afinar novamente o instrumento, porque o calor alterou essa sua frequência que ela já tinha feito exatamente a afinação. Então, professor Hilton, vamos muito lá bem comentar mais um pouco. Certo. Perceba então, mais uma vez na expressão, a frequência está em função da raiz quadrada da tração que a corda está submetida, da sua densidade linear, tá? E do comprimento da corda. Muito bem. Quando a violonista leva lá o seu instrumento para a apresentação no ambiente, no palco que está iluminado por potentes holofotes, perceba que você vai ter a luz, uma onda eletromagnética, uma radiação que se desloca. Uma onda eletromagnética do holofote para as cordas do seu instrumento musical. A transferência de calor está sendo feita, então, por meio de ondas eletromagnéticas. Trata-se de quê, caro vestibulando? De radiação ou irradiação. A transferência do calor por meio de ondas eletromagnéticas. Isso vai alterar a tração, a tensão que a corda está submetida. O processo de transferência do calor que vai comprometer a afinação do instrumento é a radiação ou irradiação. Perceba aí nas alternativas o que é que nós temos na letra A. Irradiação, o que reduz a tensão a que elas estão submetidas, tornando os sons mais graves. Então vamos com calma, ó. O calor se propaga por irradiação, por meio de ondas eletromagnéticas, atinge as cordas vibrantes aí do instrumento. Com essas cordas recebendo o calor, elas vão então dilatar. Ao dilatar, essas cordas, vamos dizer assim, afrouxam,
reduz a tensão, aí perceba lá na fórmula, ó, a raiz quadrada da tração diretamente relacionada com a frequência. Então, se houve uma redução na tração, a corda recebeu calor, dilatou, diminuiu a tração, diminui a frequência. Ao diminuir a frequência, aí a gente pede ajuda aí ao professor Luiz Carlos, o que é que a frequência representa na parte de ondas sonoras, né? Ok, vestibulando. É muito comum, para cá, para cá, para cá, vamos tornar o som mais alto ou mais baixo, o aluno ir lá e mexer no volume do som. O volume do som, ele só torna o som mais forte ou mais fraco. Quando você aumenta o volume, você está aumentando, na verdade, a amplitude da onda. Então, você tinha lá uma onda com uma certa amplitude, e na hora que você torna o volume mais forte, essa amplitude é aumentada. Então, para tornar o som alto ou baixo, não é o comutador, não é o botão do volume. Você vai ter que mexer na frequência, tá certo? No equalizador. Então, a frequência é exatamente o número de vezes que a onda se repete. Então, comparando o homem com a mulher, quando a mulher fala, a onda repete mais vezes. Então, a gente diz que a frequência dela é aguda. Já o homem, comparando a mulher, geralmente, lógico, ele fala mais grave, mais rouco, então a onda repete-se menos, então eu tenho um som grave. Então, à medida que a frequência diminui, você está tornando o som baixo, ou seja, o som grave. À medida que você aumenta a frequência, você está tornando o som alto, tá certo? O som agudo. Então, nesse caso aí, ela tinha afinado o seu instrumento. Como a tração devido ao calor diminuiu, a frequência diminui. Se a frequência diminui, então vai tornar o som mais grave, ok? Então lembre-se, aumentar o volume é aumentar a frequência, é mexer no botão da frequência ou colocar, por exemplo, mais tweet no som, que o som é mais agudo. Baixar o som é você mexer no grave ou então colocar mais alto-falante, né? Que exatamente vai estar o grave do som, ok? Agora, o volume só torna o som forte ou fraco. Então, nesse caso, está correta a letra A. A corda do violão recebeu calor por irradiação, como o professor Hilton explicou, através de ondas eletromagnéticas, da luz, tá certo? A tração diminuiu, ela vai ter que afinar o instrumento de novo, já que com a tração diminuindo, a frequência fica menor, então o instrumento dela tornou mais grave do que o que ela tinha afinado anteriormente. Ok? Então, letra A. Isso. A gente até aproveita, Luiz, para bater uma bolinha aqui. É interessante lembrar ao vestibulando essa questão muito boa, porque ela dá o gancho para que a gente possa revisar outras coisas para vocês. Dentre elas, a transferência de calor por radiação ou irradiação, como a gente colocou muito para vocês, por meio de ondas eletromagnéticas, ondas essas que não necessitam de meio material para se propagar. Então, a transferência de calor por radiação ou irradiação pode acontecer no vácuo. Já os outros dois processos de transferência de calor, condução e convecção, necessitam de um meio material para que a propagação ocorra. A condução ocorre com o transporte de energia de partícula para partícula do corpo, e a convecção, a transferência do calor por convecção, eu necessito de um gradiente aí de densidade, de temperatura, de pressão, para que eu possa ter o deslocamento de matéria por meio, a transferência do calor, através de um deslocamento de matéria, por meio de um fluido. Esse fluido se desloca. A convecção acontece no meio fluido. É necessário que a matéria se desloque. Convecção, deslocamento de matéria. Você vê na geladeira, o ar frio desce, o ar quente sobe, um ambiente que está com um condicionador de ar, o ar frio desce, o ar quente sobe, você coloca o condicionador de ar na parte superior, tá? Então, convecção tem que ser um fluido. Condução, também há necessidade de um meio material, mas o transporte é feito de partícula para partícula do corpo. Então, condução, convecção e radiação. E também, Luiz, na parte de ondas sonoras, a gente lembra aí, ó, a altura relacionada à frequência. Intensidade sonora está associada à amplitude da onda. E temos também o timbre, né, Luiz? Podia dar uma palavrinha aí para ele sobre o timbre? Ok, vestibulando. Então, se você tem lá, tem uma cortina e tem um instrumento, alguns instrumentos atrás dessa cortina, ligado lá no mesmo aparelho de som, tudo com o mesmo volume, mas você consegue, sem ver o outro lado, você consegue distinguir o som de um piano para o som de uma guitarra, tá certo? Para o som de uma bateria. Então aí é exatamente
a forma da onda, que a gente chama de timbre, é o formato da onda, tá? Cada um vai ter a sua forma, que é exatamente o que diferencia a nota de um instrumento para outro, ok? Então seria o timbre, ou seja, o formato da onda. Professor Hilton? Perfeito, Luiz.